Existem histórias que não deveriam ser contadas. Não porque sejam invenção, mas porque continuam acontecendo. São relatos que passam de boca em boca, sempre em voz baixa. Histórias que as pessoas começam a contar e param no meio da frase, como se tivessem dito demais. Talvez porque algumas coisas não gostam de ser lembradas. Talvez porque, quando alguém fala sobre elas, algo escuta. Se você está assistindo a este vídeo à noite, talvez seja melhor não estar completamente no escuro, porque as histórias que você vai ouvir agora não dependem de monstros visíveis, nem de sustos fáceis. Elas dependem de algo muito mais perturbador. A ideia de que nem tudo que anda está vivo. Em uma pequena cidade do interior, daquelas onde o tempo parece andar mais devagar, os moradores começaram a notar algo estranho. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro uma pessoa comentou. Depois outra confirmou. Até que ficou impossível ignorar. Sempre exatamente às 3h17 da madrugada, um homem atravessava a rua principal da cidade. Não importava o dia da semana. Não importava se chovia, se fazia frio, se a rua estava deserta. Ele sempre aparecia do mesmo ponto. Atravessava no mesmo ritmo e desaparecia no mesmo lugar. Nunca ninguém o viu chegar. Nunca ninguém o viu ir embora. Era como se ele simplesmente surgisse e depois deixasse de existir. O homem usava roupas antigas, calça escura, camisa clara, sempre com a cabeça baixa. Alguns diziam que ele mancava, outros juravam que ele deslizava pelo chão. Mas todos concordavam em uma coisa: olhar para ele causava um desconforto profundo, uma sensação de frio por dentro, como se algo estivesse errado naquele movimento. Durante meses, ninguém fez nada, até que um jovem chamado Marcelo decidiu observar melhor. Marcelo trabalhava em uma padaria 24 horas, bem em frente à rua onde o homem passava. Naquela noite ele não estava com medo, estava curioso. Às 3h16, ele ficou parado perto do vidro, olhando para a rua vazia. Quando o relógio marcou 3h17, o homem surgiu. Exatamente como sempre. Mas Marcelo percebeu algo novo. O homem não fazia barulho algum. Nenhum passo, nenhum atrito com o chão, nenhum som de respiração. Era como se ele não tivesse peso. Sem saber exatamente por quê, Marcelo bateu no vidro da padaria. O som ecoou pela rua silenciosa. O homem parou, lentamente. Ergueu a cabeça, que olhou diretamente para Marcelo. Os olhos não piscavam, não se moviam, não refletiam a luz dos postes. E naquele instante, Marcelo teve a certeza de que estava sendo visto, não observado. Havia consciência naquele olhar, mas não havia vida. Após alguns segundos eternos, o homem continuou andando, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Marcelo contou o que viu. O ambiente ficou pesado. Uma senhora começou a chorar. Outro homem fez o sinal da cruz, até que alguém explicou. Anos atrás, naquele mesmo local, um homem foi atropelado exatamente às 3h17 da madrugada. O motorista fugiu. O corpo ficou irreconhecível. Desde então, dizem que ele atravessa ruas todas as noites, no horário em que morreu. Mas havia uma regra silenciosa. Ninguém chamava. Ninguém interagia. Marcelo havia quebrado essa regra. Depois daquela noite, o homem continuou aparecendo. Mas agora ele parava, sempre em frente à padaria. Ficava imóvel, virado para dentro, como se estivesse esperando algo. Na terceira noite, Marcelo pediu demissão. Na quarta, a padaria fechou. Mas quem passa por ali jura que ainda sente alguém observando do outro lado do vidro, às 3h17 da madrugada. Cláudia precisava de um lugar barato para morar e encontrou um apartamento antigo, em um prédio construído nos anos 40. O preço era baixo demais. O silêncio do lugar, estranho demais. No contrato, constava que o apartamento tinha 2 quartos, mas ao visitar o imóvel, Cláudia encontrou apenas um. O corretor explicou. O outro foi fechado há anos. Problemas estruturais. Ela aceitou. Não deveria. Na primeira semana, tudo correu bem. Na segunda, começaram os barulhos. Sempre de madrugada. Sempre na mesma parede. Toque, toque, toque. 3 batidas.
pausa, mais 3. Depois vieram os sons de respiração. Do outro lado da parede, respiração lenta, próxima demais. Determinada a acabar com aquilo, Cláudia chamou um pedreiro. Ao quebrar a parede, algo impossível surgiu. Uma porta, antiga, de madeira escura, trancada pelo lado de fora. No instante em que a porta apareceu, os barulhos cessaram. O pedreiro ficou pálido. Isso aqui não devia existir. Naquela noite, sozinha, Cláudia abriu a porta. O quarto estava intacto. Mobília antiga. Uma cama, um espelho e marcas de unhas por todas as paredes. No espelho, escrito de dentro para fora: "Obrigado por abrir." Cláudia nunca mais foi vista. Essas foram apenas as primeiras histórias. Relatos de coisas que continuam andando, mesmo depois do fim. No próximo bloco, vamos falar de vozes que chamam pelo seu nome, de lugares onde o silêncio responde e de pessoas que voltam quando ninguém pediu que voltassem. Porque o verdadeiro terror não é o que aparece no escuro, é o que reconhece você nele. Algumas pessoas acreditam que o silêncio é apenas a ausência de som, mas quem já passou por certas experiências sabe que isso não é verdade. Às vezes, o silêncio ouve, às vezes, ele espera, e em situações mais perturbadoras, ele responde. As histórias que você vai ouvir agora têm algo em comum. Em todas elas, alguém chamou, e algo, ou alguém, respondeu. Essa história aconteceu com Renata, uma jovem que se mudou sozinha para uma casa antiga herdada da família. A casa ficava afastada da cidade, em uma rua pouco iluminada, daquelas onde o silêncio da noite parece mais alto do que qualquer barulho. Desde criança, Renata ouvia a avó repetir uma regra estranha: nunca responda se te chamarem à noite, mesmo que pareça alguém conhecido. Na época, ela achava exagero, superstição de gente antiga, até a primeira noite naquela casa. Já passava da meia-noite quando Renata ouviu alguém chamando seu nome. Renata. A voz vinha do quintal. Era suave, conhecida. Parecia a voz da mãe dela. Renata sentou na cama, confusa. A mãe havia falecido anos antes. Ela ficou em silêncio, tentando racionalizar. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse o vento. Então, a voz chamou de novo. Renata, eu tô aqui fora. Agora, mais próxima. Renata se levantou da cama, o coração acelerado. Chegou a dar 2 passos em direção à porta. Foi quando lembrou das palavras da avó. Ela parou, não respondeu. O silêncio tomou conta da casa. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, algo mudou. A mesma voz voltou a chamar. Mas agora ela estava errada. As palavras saíam lentas demais, arrastadas, como se quem falasse não estivesse acostumado a usar aquela voz. Renata! E então veio algo pior. A voz começou a errar o nome. Renata! Como se estivesse aprendendo a falar. Renata sentiu um frio subir pela espinha e correu de volta para a cama, se enfiando debaixo das cobertas. A voz continuou chamando, cada vez mais perto da porta da casa, até parar. Logo depois, Renata ouviu algo se arrastando pelo quintal, passos pesados, irregulares, e então, batidas na porta dos fundos. Toque, toque, pausadas, firmes, como se algo estivesse esperando resposta. Renata passou a noite em claro. Na manhã seguinte, encontrou marcas profundas no chão do quintal, indo da cerca até a porta. Marcas que não pareciam humanas. Ela nunca mais dormiu naquela casa. Em uma cidade pequena, havia uma casa conhecida por todos. Ninguém morava lá, ninguém queria. O motivo não era a aparência. A casa parecia normal. O problema era o que acontecia dentro. Quem entrava naquela casa dizia a mesma coisa. O silêncio não era estático. Ele se movia. Em certos momentos, um cômodo ficava silencioso demais, enquanto o outro parecia cheio de ausência. Como se o silêncio estivesse andando pela casa. 2 amigos, Lucas e Henrique, resolveram entrar lá uma noite.
apenas para provar que não havia nada de errado. No início, riram, até perceberem algo estranho. Sempre que falavam em um cômodo, o som parecia morrer rápido demais. Mas no corredor, o silêncio era tão pesado que causava dor de ouvido. Henrique fez uma piada alta. O som ecoou e voltou diferente. Mais grave, mais lento, como se a casa tivesse repetido a voz dele. Lucas resolveu chamar o amigo do outro cômodo. Henrique? A resposta veio imediatamente. Oi. Mas Henrique estava atrás dele. A resposta havia vindo do quarto no fim do corredor. Os dois ficaram paralisados. Então a casa começou a falar. Passos invisíveis, portas rangendo sozinhas e vozes repetindo frases que eles tinham dito minutos antes, cada vez mais distorcidas. Quando correram para fora, a porta da casa se fechou sozinha, com força suficiente para estremecer as paredes. Do lado de fora, o silêncio da rua parecia normal demais. Desde então, ninguém entra naquela casa. Mas moradores juram que à noite ela ainda repete vozes de quem passou por lá. Essa última história do bloco é curta, mas perturbadora. Um homem acordou no meio da noite com alguém sussurrando seu nome dentro do quarto. Acreditando ser um sonho, ele respondeu. O quê? O sussurro respondeu de volta. Agora você escutou. Desde aquela noite, toda vez que ele dorme, ouve o próprio nome sendo chamado. Cada vez mais perto. Cada vez mais alto. Existe um tipo de terror que não se anuncia. Ele não bate a porta, não chama seu nome. Ele apenas percebe você. E a partir desse momento, não importa para onde você vá. Algo vem junto. As histórias deste bloco não falam de encontros rápidos com o medo, mas de experiências onde o erro não é imediato. Ele acontece quando você acredita que já escapou. Eduardo dirigia sozinho pela estrada estadual, voltando de uma visita à família. Era quase meia-noite. A chuva caía fina. O asfalto refletia a luz dos faróis como um espelho quebrado. Ele conhecia aquele caminho. Já tinha feito o mesmo trajeto dezenas de vezes. Por isso, percebeu imediatamente quando algo não bateu. A placa indicando a entrada da cidade não estava no lugar certo. Eduardo diminuiu a velocidade, confuso. Olhou o GPS. Funcionava normalmente. Seguiu em frente. 5 minutos depois, a mesma placa apareceu novamente. Mesma posição. Mesmo poste torto. Mesmo arranhão no canto. O coração de Eduardo acelerou. Ele pensou em virar o carro. Mas algo o impediu. Seguiu em frente outra vez. Na terceira vez que a placa surgiu, Eduardo já estava suando frio. A estrada não mudava. Nem o mato ao redor. Nem o céu encoberto. Era como se ele estivesse preso em um trecho específico do caminho. Na quarta volta, algo novo apareceu. No retrovisor, Eduardo viu faróis. Um carro antigo, baixo, com luzes amareladas. Ele respirou aliviado. Não estava sozinho. Mas o alívio durou pouco. O carro não se aproximava, não ultrapassava, não mudava a distância. Apenas seguia, exatamente na mesma posição. Tentando quebrar a tensão, Eduardo ligou o rádio. Som de estática. Girou o botão. Mais estática. Até que uma voz surgiu, baixa e falhada. Você não devia ter continuado. Eduardo congelou. Tem alguém aí? Perguntou em voz alta. O rádio desligou sozinho. No retrovisor, os faróis continuavam lá. O pânico tomou conta. Eduardo pisou no freio com força. O carro parou no acostamento. Os faróis atrás também pararam. O motor desligado. A chuva cessou. O silêncio era absoluto. Eduardo saiu do carro, com as pernas trêmulas. Ei! Gritou. Nenhuma resposta. Os faróis se apagaram e o carro atrás e não estava mais lá. Eduardo voltou rapidamente ao próprio veículo. Ao fechar a porta, algo chamou sua atenção. No vidro traseiro, havia uma marca de mão, do lado de fora. Os dedos eram longos demais. Ele entrou no carro, acelerou e nunca mais olhou para trás. No dia seguinte, percebeu que o carro estava coberto por barro seco e folhas, como se tivesse passado horas em uma estrada que não aparece em mapas.
Marcos e Júlia tinham o hábito de explorar lugares abandonados. Para eles era diversão, curiosidade, até encontrarem aquela casa. Ela ficava no final de uma rua sem saída. Nenhuma placa, nenhum muro. A porta estava aberta. Por dentro, o ambiente parecia intacto demais. Móveis no lugar, pratos sobre a mesa, fotos nas paredes. Como se os moradores tivessem saído por alguns minutos e nunca voltado. Júlia foi a primeira a notar algo estranho. Todas as fotos nas paredes mostravam pessoas olhando diretamente para a câmera. Em todas elas, os olhos pareciam seguir quem passava. Marcos riu, nervoso. Impressão sua. Mas o riso morreu quando entraram no último quarto. O quarto estava vazio, exceto por um espelho grande apoiado na parede. Quando Marcos passou em frente ao espelho, seu reflexo demorou um segundo a mais para se mover. Ele parou. O reflexo continuou. Sorriu. Marcos sentiu o corpo inteiro gelar. Júlia, olha isso. Quando ela se aproximou, o espelho refletia apenas o quarto vazio. Nenhum deles. Eles correram para fora da casa. Ao alcançar a rua, Júlia teve uma sensação estranha. Olhou para trás. Na janela do quarto, alguém observava. Tinha o rosto de Marcos, mas Marcos estava ao lado dela. Eles nunca mais voltaram. Mas Marcos começou a ter sonhos recorrentes. Sonhos em que estava preso do outro lado de um espelho, vendo alguém usar seu corpo do lado de fora. E às vezes, ele acordava com a sensação de que não tinha voltado sozinho. Carlos trabalhava como motorista de aplicativo no turno da madrugada. Já tinha visto de tudo, mas aquela corrida mudou tudo. O pedido veio de uma rua escura, sem número. Ao chegar, viu uma mulher parada na calçada. Ela entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Carlos iniciou a corrida. No retrovisor, ela parecia normal, pálida, silenciosa. Durante o trajeto, Carlos tentou puxar conversa. Nenhuma resposta. O carro ficou frio demais. Quando olhou novamente no retrovisor, o banco de trás estava vazio. Carlos freou assustado, mas o aplicativo ainda mostrava a corrida em andamento. No destino, o aplicativo marcou corrida finalizada. A porta de trás abriu sozinha e uma voz sussurrou: "Obrigado pela carona." Desde então, Carlos evita dirigir à noite, porque às vezes o banco de trás embaça sozinho. Essas histórias têm algo em comum. Elas começam com um passo errado, uma decisão pequena, só mais um pouco, e terminam com algo que não vai embora. No próximo e último bloco, vamos falar do pior tipo de terror. Quando o mal entra na sua casa, quando ele conhece sua rotina, e quando não há estrada, espelho ou fuga, porque às vezes o terror não está te seguindo. Ele já chegou antes de você. Existe uma mentira confortável que todos nós contamos para nós mesmos. Dentro da minha casa eu estou seguro. As histórias finais deste vídeo provam o contrário, porque algumas coisas não ficam na estrada, não ficam na mata, não ficam no escuro lá fora. Elas observam, aprendem. E quando entendem sua rotina, entram. Paula morava sozinha em um apartamento pequeno, em um prédio antigo. Sua rotina era simples, quase automática. Acordava às 6h30, saía para o trabalho às 7h15, voltava às 18h40, dormia às 23h00, todos os dias. No começo, ela não percebeu nada de estranho, até começar a notar pequenos detalhes. Um copo fora do lugar, uma cadeira levemente afastada da mesa, a porta do quarto entreaberta. Paula pensava que fosse distração, até o dia em que encontrou a luz do banheiro acesa ao chegar do trabalho. Ela tinha certeza absoluta de que havia apagado. Naquela noite, já deitada, Paula ouviu passos, vindos da sala. Passos leves, cuidadosos. Ela prendeu a respiração. Os passos pararam bem em frente à porta do quarto. E então, foram embora. Na manhã seguinte, nada estava fora do lugar. Mas Paula começou a anotar tudo o que acontecia. Depois de 2 semanas, ela percebeu algo aterrador. Os barulhos só aconteciam depois que ela dormia. E sempre no mesmo horário, como se algo estivesse esperando ela apagar. Certa noite, Paula decidiu fingir que dormia.
Ficou imóvel, respiração lenta, e então ouviu. A porta do quarto abrindo, passos entrando, e uma respiração muito próxima do seu rosto. Algo se moveu pelo quarto, tocando os móveis, como se estivesse memorizando o espaço. Depois ela ouviu algo ainda pior. Uma voz, baixa, sussurrada. Era a própria voz de Paula, repetindo frases do dia a dia. Preciso acordar cedo. Não posso me atrasar. Quando a coisa saiu do quarto, Paula correu para fora do apartamento. Nunca mais voltou, mas o prédio continua lá. E dizem que às vezes a luz do banheiro se acende sozinha. Desde criança, Tiago tinha medo de olhar embaixo da cama. Com o tempo, o medo desapareceu. Ou pelo menos, ele achou que sim. Já adulto, Tiago acordou de madrugada com a sensação de estar sendo observado. O quarto estava escuro, o silêncio pesado. Ele tentou se mover, mas o corpo não respondia. Paralisia do sono. Foi quando ouviu uma respiração, vinda debaixo da cama. Uma voz baixa falou: "Olha para mim." Tiago tentou fechar os olhos. A voz insistiu: "Eu só quero que você olhe." O medo era paralisante. Com esforço extremo, Tiago conseguiu mover a cabeça e olhar para baixo. Havia alguém ali, um rosto muito próximo do chão, olhos arregalados, sorriso largo demais. O rosto falou usando a voz de Tiago: "Agora eu posso sair." Tiago gritou. A paralisia quebrou. Quando acendeu a luz, não havia nada. Mas desde aquela noite, Tiago nunca mais dormiu com a cama encostada no chão. Em uma casa antiga, havia um espelho grande no corredor. Ele estava lá desde que a família se mudou. E ninguém sabia dizer quem o tinha colocado ali. Com o tempo, os moradores começaram a notar algo estranho. O reflexo demorava frações de segundo para acompanhar os movimentos. Quase imperceptível. Mas estava lá. Até o dia em que o reflexo simplesmente não acompanhou. Uma noite, o filho mais novo passou pelo corredor e parou abruptamente. No espelho, seu reflexo continuou andando. Ele gritou. Os pais correram. No espelho, o corredor estava vazio. Mas o menino estava ali. Depois disso, o espelho foi coberto. Mesmo coberto, às vezes fazia barulho, como se algo estivesse batendo do outro lado do vidro. Essa última história é a mais curta, e talvez a mais real. Uma mulher recebeu uma ligação do próprio número de telefone. Atendeu. Do outro lado, sua própria voz disse: "Não atende." A ligação caiu. Minutos depois, alguém bateu à porta, usando a voz dela. Essas histórias não terminam com gritos, nem com explicações, porque o verdadeiro terror não precisa de resposta. Ele se instala, observa, e espera você acreditar que está seguro. Se depois deste vídeo você sentir vontade de olhar ao redor, verificar a porta, ou ouvir um barulho que não estava lá antes, então essas histórias cumpriram seu papel, porque o terror não termina quando o vídeo acaba. Ele só precisa que você apague a luz.